dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Hoje, o nosso título, meditação, né? Um momento íntimo nosso, né? Vamos, então, aprender um pouquinho sobre este tema. Então, nos traz a seguinte colocação. A vida moderna é bastante agitada. Por isso, quase todos vivemos correndo de um lado para o outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Trabalho, convivência familiar, lazer e atividades religiosas. Passamos a maior parte do tempo envolvidos com as coisas materiais. Os anos passam quase de maneira imperceptível. Não podemos perder de vista que, acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico e que retornarão, inevitavelmente, a viver no mundo espiritual. Indispensável aproveitarmos o tempo na Terra para desenvolver as qualidades e preparar-nos para a volta à nossa morada definitiva, reservando tempo para interromper a correria e, em recolhimento, meditar. Platão registra as palavras de Aristodemo a respeito de Sócrates. É costume dele apartar-se, às vezes, de tudo e, assim, ficar meditando por muito tempo, imóvel e recolhido. Este sábio ensinava que os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Emmanuel aconselha-nos: vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. O corpo dificulta a livre manifestação do espírito, limitando a expansão das suas faculdades. Segundo Platão, Sócrates ensinava que, se desejamos alguma vez ter o conhecimento puro de uma coisa, e disto temos realmente a prova, devemos nos separar do corpo e examinar os objetos em si apenas com a alma. O recolhimento facilita o despreendimento do espírito do corpo físico, reduzindo as limitações que a vida material lhe impõe e deixando-o mais livre para penetrar na dimensão espiritual e expandir as suas faculdades. Assim ele pode entrar em contato com a fonte da sabedoria e captar melhor a sugestão dos bons espíritos, que tudo fazem para ajudar-lhe no crescimento espiritual. Nesse estado, podemos, portanto, refletir sobre os ensinamentos evangélicos e doutrinários, fazer as orações e buscar a inspiração superior. Ler ou estudar uma página, artigo ou livro, ou assistir a uma palestra, são meios muito eficientes de adquirir conhecimentos. Estes, entretanto, podem não ser compreendidos em toda a sua profundidade, ou permanecem apenas no plano intelectivo. Se não forem repensados, examinados nos seus mais variados aspectos e analisados criticamente, isso se consegue com a meditação, concentração intensa do espírito. Dessa maneira,
são incorporados ao ser, ou seja, introjetados, passando a fazer parte da sua personalidade. Relata-nos Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que após a sua conversão ao cristianismo, Saulo de Tarso, que mais tarde passou a chamar-se Paulo, manifestou a Gamaliel, seu mentor e amigo, a intenção de enfrentar os judeus nas sinagogas para divulgar os ensinamentos de Jesus. Todavia, o sábio e ponderado rabino alertou-o de que ainda não era a hora de começar esse novo trabalho. Precisaria preparar-se primeiro. Sugeriu-lhe que estudasse, meditasse longamente o Evangelho. Compreendendo que o conselho era sábio e oportuno, o apóstolo dos gentios retirou-se para um lugar solitário e durante cerca de 2 anos estudou e meditou profundamente os ensinamentos. Preparado e mais amadurecido, iniciou a gigantesca missão de divulgar a Boa Nova, através da palavra inspirada e das famosas cartas que escreveu aos adeptos da nova doutrina. Todos os grandes missionários tinham o costume de isolar-se para pensar demoradamente os ensinamentos transcendentais. Essa prática permite-nos compreender melhor os ensinamentos, assimilar o conteúdo do que estudamos, examinar as nossas imperfeições, qualidades e maneira de ser, e conhecer-nos melhor, mentalizar novos padrões de conduta, introjetar novos conhecimentos e comportamentos, acelerar a reforma íntima. Além de todas essas vantagens, ajuda-nos a mergulhar no nosso íntimo, a retirar do nosso extraordinário patrimônio de conhecimentos e experiências das vidas passadas e do aprendizado adquirido no mundo espiritual, elementos que possam contribuir para elevar-nos à compreensão espiritual, conhecer-nos melhor, bem como ajudar na escolha das opções mais adequadas para impulsionar-nos o progresso moral e espiritual. Muito bom. Bem explicadinho, muito claro, né? Ele nos começa falando sobre o nosso dia a dia, sobre essa vida agitada que todos nós levamos. E, assim, da forma que ele colocou e enumerou as coisas do nosso dia a dia, né? As coisas que nós colocamos em primeiro plano na nossa vida, né? Ele colocou trabalho, convivência familiar, lazer e atividades religiosas. Não é por acaso que ele colocou atividades religiosas por último, porque na agitação do dia a dia é o que menos nos preocupa no dia de hoje. Muitos vão deixando esta situação, esse cuidado, sempre de lado. Essa semana não dá para mim ir na igreja, eu vou semana que vem. Semana que vem não dá, eu vou na outra. E assim vai, né? Então, a forma que está colocada no nosso parágrafo é sui generis, né? Trabalho, primeiro plano, que a gente se preocupa, né? Convivência familiar. Importantíssimo a gente ter uma convivência familiar saudável. Lazer, né? Precisamos do lazer.
Precisamos do relaxamento, né? E, por último, as atividades religiosas. Eu inverteria todas as posições, tá? Sem uma atividade religiosa regular, sem uma prática religiosa consistente, saudável, você não fica fortalecido para superar as dificuldades que ele enumera antes, né? Então, pensemos nessa ordem das coisas, de como começar a pensar no dia a dia, né? Nós, dentro desse conceito, a preocupação maior nossa é sempre com o material, né? Ah, eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso ganhar mais, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Então, é sempre o plano material em primeiro plano, né? E aí, a vida passa, os anos decorrem, né? Eu, há uma semana, 2 semanas atrás, eu parei para pensar e fiz o seguinte comentário na empresa: nossa, metade do ano já foi. Já tínhamos começado o mês de julho e já estamos quase no final dele. Então vejam, o tempo é implacável. Nós temos que aproveitar esse nosso tempo da melhor forma que nós podemos, né? Precisamos cuidar de nós, né? Nós precisamos aproveitar, como ele coloca na nossa lição, aproveitar melhor essa nossa estada, porque nós somos de passagem, né? Eu sempre digo isso. Por que que nós estamos de passagem? Porque a nossa verdadeira vida está lá do outro lado. Nós somos espíritos eternos, né? Que estamos numa vivência, ele diz aqui na nossa lição, vivência biológica, né? Então, nós vamos, a partir do momento que a gente realizar os compromissos assumidos, nós vamos embora, vamos voltar para a nossa pátria espiritual, né? Que na verdade é a nossa verdadeira pátria, né? Então, é assim que nós precisamos pensar, aproveitar bem o nosso tempo nesta passagem, nesta breve passagem, né? Porque nós estamos tendo uma oportunidade de melhorar, de evoluir, de se autoconhecer, né? E aí, como que nós podemos fazer o autoconhecimento? Ele está nos dando a receita hoje, através da nossa meditação, através da nossa concentração, no nosso autoconhecimento, né? Então, é como ele coloca lá, do que fazia Sócrates, né? Ele se apartava, ele se isolava de tudo para ficar meditando. E ele conseguia fazer isso durante muito tempo. Naquela época eles tinham tempo para isso e faziam isso, né? Não digo que a gente tem que fazer ao mesmo tempo que eles faziam, porque eles faziam às vezes semanas, meses, né? Em meditação, em retiro, faziam o que a gente chama hoje retiro espiritual, né? Que é a meditação em si, não é verdade? Então, ele ficava muito tempo nisso, imóvel, recolhido, né? E, e ele sempre dizia o seguinte: os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Por que que quando a gente faz a nossa oração íntima, a gente cerra os nossos olhos? Porque nada que está em nossa volta, nem uma mosca,
atrapalhe a nossa concentração, a nossa visão íntima, porque o silêncio, a nossa meditação em orações, né, é salutar. A gente se sente mais leve. A gente já fez isso várias vezes e fazemos toda semana. E temos a prova de que isto é maravilhoso, essa nossa entrega na mão de Jesus, né? Então, Emmanuel também nos dá um conselho maravilhoso, que nós podemos fazer isso pelo menos uma vez por semana, dá para fazer. Vem para um lugar à parte. Um lugar à parte é você se retirar da rotina. Um lugar à parte é um lugar onde você se sinta bem, uma bela paisagem, um gramado, a visão para um infinito lago, né? Um local que te deixa com prazer pela vida. E aí, quando você se dedica para dentro de você, para você mesmo, né? Você vai repousando cada vez mais, você vai se relaxando. E procure esquecer aquilo que está lá. As fronteiras sociais, controles do dia a dia doméstico, né? As incompreensões dos parentes. Isso tem muito, né? As incompreensões dos parentes, assuntos difíceis de solução. Esquece isso tudo. Problemas inquietantes, ideias inferiores. Afaste-se disso tudo. Sente-se nesse gramado, com uma vista, uma paisagem maravilhosa. Feche os olhos. Sinta a brisa bater no seu rosto. Se entregue na mão de Jesus. E certeza, seu anjo da guarda, o seu mentor, vai te guiar, vai te orientar. Porque eu digo que este silêncio é conversar contigo mesmo. É um momento íntimo, né? E aí, nós temos que pensar e admitir que quando a gente não consegue fazer isso, é porque o nosso corpo está dificultando isso tudo. Essa manifestação do nosso espírito. Porque esse momento da gente meditar é uma manifestação do nosso espírito absorvendo os conhecimentos que nós estamos tentando adquirir. E nós fazemos, como ele coloca, através de leituras, de estudos, né? Por quê? Não conseguimos absorver 100% dos conhecimentos no primeiro. Nós precisamos refletir. Refletir com aquilo que estudamos. Refletir com os conhecimentos que estamos querendo adquirir, né? E aí, esse nosso recolhimento, em local íntimo, em local que nos dê prazer de estar ali, né? Há um desprendimento do nosso espírito. Nós podemos sair do corpo físico num momento desse, numa meditação desta, né? Nos encontrar com os nossos irmãos, amealhar mais conhecimento, porque isso vai nos trazer mais evolução, né? Aí nós vamos ter boas sugestões dos nossos irmãos na espiritualidade, porque um momento desse nós estamos cercados de boas energias, né? E aí é um momento de reflexão, é um momento onde a gente vai fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente está praticando. Ensinamentos
evangélicos e doutrinários que nós estamos fazendo, as nossas orações, aquilo que nós acabamos de fazer, as nossas orações, a nossa conversa íntima com Jesus, né? E buscar a inspiração superior para que a gente conduza melhor a nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, administrando bem as nossas dificuldades, os problemas que surgem, não é verdade? E aí, a forma que nós vamos nos preparar para essas reflexões é estudar uma boa página, um bom estudo, uma boa leitura, assistir uma palestrinha, né? E aí, é um momento onde estamos adquirindo conhecimento para que a gente possa melhorar. E aí, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos analisar esses aspectos que nós estamos vivenciando através desses ensinamentos, né? E fazer uma análise crítica, ser coerente, né? Porque nós vamos conseguir essa análise crítica através só de uma meditação. Não adianta a gente querer criticar uma coisa que a gente não refletiu, a gente não adquiriu o conhecimento necessário com profundidade, né? Por quê? Todo o conhecimento que nós adquirimos através das nossas meditações, da nossa concentração para melhorar, fazer melhor aquilo que nós estudamos, né? Isto vai começar a ficar fazendo parte da nossa personalidade. Vai fazer parte do nossa conduta, né? Então, é como tem o exemplo do Emmanuel no livro Paulo e Estevão, né? Quando foi a conversão ao cristianismo de Saulo de Tarso, e ele passou a se chamar Paulo, não é verdade? Passou a ser o apóstolo Paulo. Antes ele era Saulo de Tarso, que ele era um coletor de impostos e tal. Então, ele decidiu mudar a vida dele. Ele queria levar a palavra de Jesus, levar a palavra de Jesus em todas as sinagogas para os judeus. Mas consultou o seu sábio, né? Consultou e ele disse a ele que não era o momento ainda. Ele precisava de se preparar para que levasse os ensinamentos de Jesus nas sinagogas. E aí Paulo concordou, compreendeu o conselho, né, desse sábio, mentor dele, e se retirou por 2 anos. Estudou, meditou profundamente sobre os ensinamentos de Jesus. 2 anos, Paulo se preparou para levar a palavra de Jesus. E aí, depois de 2 anos, iniciou a caminhada em divulgar a Boa Nova. Sofreu muito, sofreu bastante em sua caminhada. Teve vários dissabores, foi preso, foi açoitado, foi judiado e tal, mas firme no propósito, sempre, né? E conseguiu ter maravilhosas cartas aí que Paulo escreveu, né? Para nos ajudar
a entender melhor tudo. E aí, todos os grandes missionários naquela época tinham esse costume de isolar-se, como Paulo fez, para pensar demoradamente, e os ensinamentos que poderiam ser trazidos para eles, os ensinamentos transcendentais. E aí essa prática permite que a gente possa conhecer melhor os estudos que nós fazemos, examinar as nossas imperfeições, a maneira que nós somos, a maneira que nós agimos, que nós conduzimos, né? E aí, com essas análises, com estas meditações, esse isolamento, né? Eu digo assim, uma meditação é um isolamento da matéria. É um momento que está você, a sua mente e o seu espírito, né? Isto é para que você adquira e adote novos padrões de conduta, para que você possa desfrutar melhor do bem que faz uma meditação, uma oração, um conhecimento que te traz calma, paciência, né? Então, essas são todas as vantagens, né? Uma das melhores vantagens que a meditação nos traz é que a gente volta para dentro de nós mesmos, para o nosso íntimo. E através desse mergulho que nós damos em nosso íntimo, nós passamos a analisar melhor as nossas atitudes, a nossa forma de conduzir a nossa vida. E aí nós vamos adquirir calma, paciência, tolerância. Tudo isso nós vamos obter através da meditação. A meditação, tantos benefícios nos traz. E aí, como diz ele no final da nossa lição, impulsionar-nos para o progresso moral e espiritual, né? Sabemos que progresso moral e espiritual é a gente viver de acordo com as leis que estão no nosso Evangelho, as leis morais, amor, caridade, fé, indulgência para com todos os nossos irmãos, a prática do perdão. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a forma que nós temos que agir e meditar.